boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde gostosa aqui em São Paulo. Primavera chega hoje à noite, hein? Estamos já com o estúdio florido, né? Já a primavera já está aqui, mas ela chega de verdade às 22h04. Tô recebendo aqui hoje, gente, olha, a flor do nosso jardim aqui de hoje. Todo dia tem uma flor, uma rosa. Hoje eu tô recebendo Renata Rado, bem-vinda. Obrigada, querida, obrigada pelo convite. Prazer em te receber aqui, Prazer viu? é todo meu. Renata é empreendedora, criadora do projeto A Casa das Empreendedoras. E tem muita história aí por trás. A gente vai conversar sobre isso, né, Renata? Exatamente. Você que está nos ouvindo sabe, né? 95,7 FM, 660 AM. Estamos também no aplicativo e no site vibemundialfm.com.br. Clica lá no assistir ao vivo, você vai nos acompanhar diretamente no YouTube, aqui do estúdio da Vibe Mundial. Preparada? Estou preparada. Eu tô super curiosa para entender o que é esse projeto A Casa das Empreendedoras. É um projeto, existe há quanto tempo? O que te motivou a chegar a ele? Então, a Casa das Empreendedoras nasceu da minha reinvenção, né, pós-maternidade. Então, eu trabalhei na indústria do fitness por muitos anos, morei fora do Brasil. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha o meu filho mais velho, o Mateu, ele estava com 1 ano e pouco, e estava grávida do Luca. E eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não quero trabalhar todos os fins de semana, né? Porque eu dava muito treinamento e era sempre fim de semana. Eu quero ter tempo para as crianças. Apesar de que empreendedora nunca tem... sábado, é domingo, tanto 24 faz. horas, mas o horário fica um pouco mais flexível? Fica mais flexível, concordo, fica mais flexível. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Aí sabe quando você volta lá na época da faculdade, você pensa assim, que curso que eu vou, né? Que curso que eu vou cursar, praticamente. E eu falei, poxa, eu quero fazer algo diferente. E aí eu comecei na televisão, né? Com um programa de viagens. E eu falei, poxa, eu quero trazer mais mulheres para poder dar mais audiência, né? Porque quando a gente se conecta uma com as outras, a gente traz audiência, eu trago a sua, você traz a minha, aí tem da outra, né, da outra empreendedora. Aí eu comecei, né, primeiramente eu criei um outro projeto que se chama Casa das Blogueiras, que foi meu primeiro reality. E aí quando eu finalizei o projeto, eu falei, gente, por que não fazer um projeto como esse, mas falando com mulheres empreendedoras? É um reality? É um reality show. Então, o que é a Casa das Empreendedoras, né? Eu contei essa historinha porque faz parte do meu processo como empreendedora para poder chegar na Casa das Empreendedoras. E aí eu falei, poxa, vou criar um projeto que eu leve essas mulheres para um lugar lindo, fantástico. E nesse lugar fantástico, nós vamos ter várias atividades. E dessas atividades são atividades relacionadas ao empreendedorismo feminino. Então, a gente tem mentoria de financeiro, de gestão de empresa, de redes sociais, de branding, de marketing. Mas também a gente tem um pilar na Casa das Empreendedoras que é sobre o autoconhecimento, que é uma das coisas mais importantes na vida, né? O autoconhecimento. Também falamos de espiritualidade, sem falar de religião, mas, né, de trazer para você mesmo. E também, já que vamos para um lugar fantástico, nós levamos as nossas empreendedoras para poder ter uma experiência daquele destino específico. Tá, quando você fala em um lugar fantástico, você está falando um resort, por exemplo? Não. Uma casa fantástica? Eu tô falando de destinos mesmo, sabe? Logicamente, a gente tem casas maravilhosas, lugares lindos, mas só para você ter uma ideia, a primeira edição da Casa das Empreendedoras aconteceu em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Depois fomos também para o Rio Grande do Norte, na Praia da Pipa, que é uma praia lindíssima. A terceira edição, no ano passado, foi em Trancoso, na Bahia. E esse ano, levamos nossas empreendedoras para Fernando de Noronha. Que legal, só lugar chato, Não né? é? Você acabou trazendo turismo para isso também, né? Exatamente. Para esse trabalho. Exatamente, porque antes eu sempre viajei, amo viajar.
E para mim viajar é você sair da sua zona de conforto. E você empreender também é sair da sua zona de conforto. Quando você viaja, você tem que fazer um planejamento. Onde que eu vou? Qual que é o tipo de transporte? Com quem que eu vou? Vai ser uma viagem em família? Vai ser uma viagem com meu marido? Vai ser com as minhas amigas? Onde que eu vou ficar? Como que vai ser a minha alimentação? Né? Qual tipo de roupa que eu vou usar? Qual que é o meu objetivo da viagem? É semelhante, né? E aí, quando você vai empreender? A gente tem que fazer um planejamento de negócios, né? Então, qual que é o ramo que eu vou empreender? Quais são as pessoas, né, que eu vou estar trabalhando? Então, existe todo esse planejamento. E as duas, né, essas duas vertentes é você também sair da sua zona de conforto. Porque empreender, nós estamos saindo da zona de conforto a todo momento. E com isso você autoconhece diariamente. Exatamente. Todo dia tem uma lição. Todos os dias. Todos os dias tem um desafio. Todos os dias tem uma ideia nova. Todos os dias tem algo que a gente possa trazer. E a viagem é você também sair da sua zona de conforto. Legal. Você está num lugar que você nunca foi. Pois é. Não é? Poxa, eu vou conhecer outra cultura, vou conhecer outras pessoas. Então, eu relaciono muito empreender e viajar. E como que você enxerga hoje o empreendedorismo no país? Você que morou fora, você está no Brasil de novo, quanto tempo? Então, eu retornei para o Brasil em 2018. 2018. Aí logo Tem depois, um 4 tempinho anos. depois, veio uma pandemia aí no meio do caminho. Mas quando você chegou, e agora, por exemplo, você vê diferenças do empreendedorismo no Brasil? E que papel tem a mulher nisso? Então, o Brasil é o 7º maior país, né, país do mundo que tem maior número de mulheres empreendedoras. Então, imagina como o nosso país ele está avançado nesse tema específico. Quando eu morava na Suíça, também, eu morei 5 anos nos Estados Unidos e depois eu morei na Suíça. E eu sempre fui uma mulher empreendedora, sempre empreendi. Mas as diferenças culturais de você morar na Suíça e de você morar no Brasil façam com que as mulheres da Suíça, elas não empreendem como nós, mulheres, empreendemos aqui. Entendi. Então, existe essa diferença culturalmente, economicamente, socialmente. E o nosso país, né? Nós somos um povo muito criativo, um povo que não desiste nunca. Sempre está inventando Tá uma coisa sempre nova. inventando, tá sempre trazendo, tá sempre arrumando uma maneira de ganhar um dinheiro, né? De lidar com a nossa situação econômica, Também. né? E as mulheres, elas acabam criando tendências também? Como que você enxerga hoje esse mercado? Então, a mulher... A mulher é danada, né? Não, eu sempre falo, 51% da população do mundo são mulheres. E os outros 49%? São filhos delas. São filhos delas. Exatamente. Então, nós temos ali toda a criação, todo o ciclo da vida acontece, né? Então, a gente já traz isso. E quando a gente já traz isso, né, como mulheres, tem outras milhões de questões que a gente pode falar aí, né? Nós trazemos a maior circulação de renda econômica do mundo. Sim. Porque nós gostamos de consumir, a gente gosta de comprar. A gente curte. Não é? Então, assim, a mulher traz vários points, né? Várias vertentes aí que a gente pode trazer dentro do mercado. Eu estou falando, né? A gente está falando de compra, mas também de ser mãe, né? De você criar uma criança. Aí você começa a pensar assim, poxa, uma coisa aqui, né? Super interessante. Eu falei da minha reinvenção pós-maternidade, mas quantas mulheres se reinventaram depois da maternidade? Sim. Muitas mulheres se reinventaram, não só pela maternidade, mas por outras questões também, por não quererem, não sei, falar assim, poxa, eu quero sair de um relacionamento abusivo, então, como que eu vou fazer? Né? Vive talvez uma dependência financeira, então vou empreender. Vou procurar ter uma renda. E empreender é ter liberdade também, né? É ter liberdade. Se a gente olhar assim, a grosso modo, porque quando fala que a mulher está empreendendo,
Muita gente vai pensar na beleza, vai pensar no consumo, né, no vestuário. Só que tem mulheres empreendendo em locais que a gente nem imagina. Tem mulheres Exatamente. interessantíssimas em startups, trabalhando aí no mercado financeiro, Exatamente, não é? exatamente, exatamente. E elas estão entre nós. Elas estão todas entre nós. E é muito legal, assim, quando a gente consegue ver esse universo tão grande e a potência de nós, mulheres, dentro do mercado. E lutar todos os dias para que a gente consiga mais e mais trazer as mulheres para cargos mais altos. Cada Né? vez mais. Cada vez mais. Igualdade também financeira, que é importantíssimo, porque trabalhamos todas. E também o que eu acho que é muito importante, que deveria ser totalmente repensado, é o que você oferece para a mulher depois da uma maternidade, né? Porque a mulher que é empreendedora também, ela, ok, quanto tempo que eu tenho para poder cuidar do meu filho, né? Você não tem, o homem, ele já tem o mercado dele, ele continua ali e ele não tem que ficar 6 meses ou 1 ano amamentando. Não, ele só tem 7 dias ali de licença. Exatamente. Então, eu acho que todas essas questões, né, esse movimento de nós, mulheres, de darmos as mãos umas para as outras, é para que todas essas questões a gente consiga melhorar e consiga trazer de uma maneira que seja mais satisfatórias, né? Porque vamos ter filhas também. Também, a gente precisa ter prazer também no que faz, Exatamente. né? E muita gente que está aí nos assistindo agora, nos ouvindo, tem seus talentos. Com certeza. E muitas vezes ela quer abrir um negócio, ela não sabe por onde começar. Você dá essa orientação por onde começar? Então, a primeira coisa mais importante é ter um planejamento de negócio. Tem que né? ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Ok, qual que é o tipo de negócio que eu vou fazer? Nem que ele seja pequeno. Eu acho que é muito importante ter anotação de tudo. Tá. Ok, vamos supor que eu quero vender doce. Então, eu quero vender doce para minha vizinhança. Então, é muito importante a gente colocar no papel e entender, ok, eu vou gastar tanto com os ingredientes, eu vou gastar o meu tempo também, porque tempo é dinheiro. Tem que colocar nessa planilha. Tem que colocar na planilha também, que é importantíssimo. E o que é uma coisa importantíssima também, tem que saber vender. Tem que saber vender. É. E se eu não sei vender, eu tenho que aprender. Exatamente, exatamente. Aí o mais ideal, logicamente, se você não sabe, é você procurar uma mentoria, né? Se especializar, entender o mercado, que é importantíssimo, né? Porque colocar colocar a cara a tapa, isso é muito importante. Porque as pessoas vão perdendo a vergonha e você vai pensando assim, poxa, eu acho que eu sei vender, sim. Não é? Qual que é a técnica de vender? Aí você vai aprendendo, porque não tem como, gente. Você empreender, você tem que vender. Porque, Renata, quantas histórias de mulheres você conhece? Eu conheço, qualquer um dos nossos ouvintes também. Mulheres que, na necessidade, foram fazer salgado, foram fazer doces e hoje tem grandes empresas. Muitas hoje vive mulheres. disso. Criou os filhos, fez os filhos fazerem faculdade. Ou seja, ela não só sabe manusear, como ela sabe vender. Exatamente. E às se ela vezes, não sabe, ela tem que aprender, porque a necessidade faz isso. Então, quando vem a necessidade, quando vem o desafio, você pensa assim, poxa, eu não tenho para onde correr. Eu não tenho para onde correr. O que eu vou fazer? Eu tenho que empreender. Eu tenho que perder a vergonha. Eu tenho que passar por esse processo. E todo processo de desafio é um processo de aprendizagem, né? Que você vai chegar lá na frente e vai falar assim, poxa, consegui. É lógico que tem vários desafios. É lógico que também podem ter várias críticas, mas, gente, não pode desistir. Começo pelo planejamento. Começa pelo planejamento. Parto a entender como que eu vou vender. Exatamente. E ponho minha cara. E põe a cara a tapa para poder vender. Vai pro mercado. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo que é muito importante. É muito importante a gente empreender em algo que a gente gosta. Eu acho isso fundamental. Por exemplo, eu não sei cozinhar. Se eu falar assim, ok, gente, eu vou abrir um restaurante.
E se a minha chefe de cozinha não conseguir, num determinado dia, não conseguir ficar doente, tá lá. Você não vai poder substituir. Eu não vou poder substituir. Então, assim, é muito importante nós, né, quem está empreendendo, seja em qualquer ramo, saber como que aquilo funciona. Porque o empreendedorismo, seja, né, independente da área, tem vários e vários desafios. E a gente está trabalhando com pessoas, e a gente sabe que coisas, né, as coisas podem mudar. Então, assim, é importante a gente gostar e saber fazer. E empreender é lidar com gente, né? É muito. E delegar, né, e você ter um feeling também. Eu falo muito com a minha equipe, eu falo assim, gente, eu quero tirar o melhor de vocês, sabe? Às vezes, você tem um prestador de serviço, alguém da sua equipe que faz um determinado trabalho e a pessoa quer... e você pensa assim, nossa, essa pessoa faz esse trabalho tão bom, vou dar um cargo maior para aquela pessoa. Entendi. Mas ela não quer isso. Então, qual que é o melhor dela? É naquele cargo? Então, deixa ela lá. Por causa perceber, perceber onde que aquela pessoa tem um talento forte. Exatamente. Aonde que ela se encaixa. Não adianta eu colocar no telefone uma pessoa na telefonia, sendo que ela é boa para vender. Exatamente. Entendi. Muito bom. E quem quer mudar de ramo? De profissão. Isso é uma coisa que acontece muito, né? E muita gente acaba largando o emprego e vai empreender e às vezes demora para a coisa engrenar. Como que você orienta essas mulheres? Então, mudar... É uma transição aí. Transição. Eu, pela minha transição de carreira, né? Porque eu trabalhei com fitness muitos anos, mas eu trabalhava no palco, praticamente. Porque eu dei treinamentos, participei de grandes convenções na Europa de fitness. Então, tinha 500 pessoas, era muita gente dentro desses eventos grandes. Mas eu sempre gostei do palco e sempre foi algo muito, né, de trabalhar com o corpo. E quando eu vim para fazer televisão, eu já tinha aquilo. Eu falei, gente, eu gosto do palco, eu gosto de estar. Então, assim, eu acho que você tem que relacionar, eu volto na tecla de que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar algo que a gente realmente gosta de fazer. Porque tudo que... Por exemplo, se é uma coisa que eu gosto, eu não vou ficar chateada se eu vou ter que trabalhar num domingo, entende? Entendi. Agora, se é uma coisa que eu não gosto, poxa, se eu não gosto de cozinhar e eu tenho que cozinhar no domingo, não vai ser legal. Não, né? Você quer sair, você Com quer que alguém te certeza. convide para estar fora. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas querem empreender em algo que, às vezes, ela pensa assim, isso aqui é tão lucrativo, eu vou aprender, eu vou empreender nessa área. Mas aí vai ficar dependente de outras pessoas. Exato. Então, assim, é muito importante, volto nessa tecla de falar, que é muito importante você fazer algo que você goste e que você saiba. Então, para quem quer sair do CLT, que quer fazer o seu próprio negócio, busque algo que você saiba fazer e também que você goste. Nosso país tem milhões de microempreendedores. Exatamente. Não é? O Brasil é um dos campeões, né? Você estava falando aqui no começo, e registrados mesmo, fora o que estão ainda na informalidade. Mas pode se tornar formal e pode dar a cara a tapa, né? Pode, com certeza. E assim, o importante é começar também pequeno, né? Sim. Né? Começar, será que vai dar certo? Vou fazer um teste, tá? Vou vender celular. Será que vai dar certo eu vender celular? Tá. Vou comprar 100 celulares? Não. Vamos devagar. Vamos devagar. Vou comprar 5. Vou fazer um networking, né? Vou vender para esses 5 clientes, vou atender eles bem. Vou fazer... Aí, porque assim, a melhor propaganda é o boca a boca. Não tem. É a melhor propaganda, o boca a boca. É. Então, o cliente feliz fala para... Ele vai falar. Então, isso aí a gente cria, né? Toda uma árvore com vários galhos, né? De poder estar trazendo outros clientes, aí você vai investindo aos poucos. Com certeza. Alguma coisa no passado você teria feito diferente quando você várias foi para o coisas. empreendedorismo? Várias. Porque, assim, empreender é você se jogar, você sair da sua zona de conforto,
Logicamente que existem, né, planejamento de negócios, mas nós somos seres humanos, né? Então, assim, tem hora que você pensa assim, poxa, será que realmente isso foi uma boa ideia? Mas, assim, eu também não me arrependo. Ok. Não me arrependo. Eu, Renata, não me arrependo. Porque eu sei que daquilo ali que não deu certo, eu tive um aprendizado. E eu falei, eu não vou mais fazer dessa maneira. Porque foi o melhor que você podia fazer naquele momento, né? Exatamente. E, gente, errar tá tudo bem. Sabe? Não é que ninguém é perfeito. Ninguém faz tudo certinho. Então, assim, empreender é todos os dias, aprendermos com nós mesmas, né? Trazermos aquilo e falar assim, poxa, isso aqui não funciona, mas isso aqui funciona. Por que isso deu errado? Será que eu realmente planejei da melhor maneira? Será que eu fiz uma pesquisa de mercado? Será aquilo mesmo que o meu cliente estava procurando? Entendi. Então, aí, quando eu vou fazer o certo, eu já fiz a pesquisa de mercado, eu já fiz o planejamento, eu já tenho certeza, sabe? E se não foi tudo perfeito, aí, da próxima vez, a gente vai trazendo. Sempre cada vez melhor, Sempre cada vez melhor. O programa está quase terminando. Ai, meu Deus. Quero que você fale. A Casa das Empreendedoras, esta edição, começa domingo? Exatamente. A Casa das Empreendedoras começa domingo, na Rede TV, 12h10. E nós estamos na 4ª temporada, né? 4ª temporada. 4ª temporada. Eu quero convidar todo mundo para poder assistir. Todo mundo com vai a assistir, gente. eu também vou assistir. Me diz uma coisa. Quem assistir ao programa acaba também se espelhando, acaba tendo ideias do que pode fazer. Vocês mostram essa dinâmica no programa? Claro. Então, a Casa Empreendedoras tem 3 bases, né? Tem a base do entretenimento, tem a do autoconhecimento e tem nossas mentoras que vão falar sobre economia, né? Crenças limitantes, sobre como você posicionar nas redes sociais. Então, quem está assistindo vai ter um conteúdo, com certeza, de como empreender. Que vai transmitir Vamos tudo transmitir isso pro público. Exatamente. Muito legal. E tirar as empreendedoras da zona de conforto. Então, é muito legal também. Precisa, né? Porque uma frase dita, a gente pode captar e levar para nossa vida. Exatamente. É o que está acontecendo aqui agora. Uhum, não é? Exatamente. E além desse trabalho, como que é o dia a dia da Renata Rado? Você dá mentoria, você trabalha com mulheres diretamente? Então, nesse momento, eu me dedico 100% para o reality show da Casa das Empreendedoras. Né? Nós temos as nossas colunistas que dão a mentoria em determinado assunto. Eu sou mãe do Matheus e do Luca. O Matheus tem 5 anos, o Luca tem 3,5. Então, quando eu estou em casa, eu gosto de ficar com eles. Mas eu tenho uma liberdade que é uma liberdade muito boa, né? Liberdade de trabalhar onde que eu quiser, praticamente. Então, eu tô aqui, eu viajo muito, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar em Belo Horizonte, eu posso estar fora do Brasil, que eu estou sempre conectada. Então, a minha vida é praticamente essa, assim, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu programa. E tem outros projetos também da Casa das Empreendedoras, vindo por aí, que são outras vertentes além do reality show. Muito bem, quem quiser contato com você? O meu Instagram, gente, é renata.rado. E quem quiser nos acompanhar lá, na Casa das Empreendedoras também, fica à vontade, que é Casa das Empreendedoras, tudo junto. Tem um Instagram também da Casa das Empreendedoras. Temos Casa sim. das Empreendedoras e o outro é renata.rado. Exatamente. É só te seguir. É só me seguir. Né? E aprender bastante. Obrigada, Renata. Quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Gente, eu quero convidar todos vocês para poder estar lá com a gente. Quero agradecer por esse papo. Né? Falar sobre empreendedorismo é algo, né, muito importante dentro da nossa sociedade, ainda mais o empreendedorismo feminino. E falar que nós, mulheres, estamos aqui para nós nos inspirarmos umas com as outras. Então, quando a gente conta a história, nós fortalecemos o movimento de nós, mulheres. Juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Obrigada, Renata. Obrigada, sucesso para você, viu? Obrigada. Adorei te conhecer. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.